vídeo a seguir. Apesar do título do slide não ter a ver com o que está escrito no título do vídeo, este primeiro vídeo vai ser uma parte fundamental para os próximos vídeos, porque iremos esclarecer quem é a pedra de Mateus capítulo 16 verso 18. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga, Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus. Mateus 16 13 a 19. Eis aqui um pouco do contexto da passagem. Deixei engrifado o verso 18, porque além de esclarecer quem é a pedra, quero responder a uma objeção católica, que insiste em dizer que essa pedra é Pedro, e que portanto estaria provando que Pedro foi o primeiro Papa. Eu poderia já desenvolver o vídeo dentro dessa passagem, provando biblicamente que a pedra é na verdade Jesus Cristo. Entretanto tem um outro ponto que os católicos cometem um deslize, ainda no mesmo verso. Mas qual seria esse detalhe? Exatamente, o que está grifado em verde, igreja. Os católicos têm um conceito equivocado do real significado de igreja daquilo que a Bíblia propõe. Portanto, antes de dizer que a pedra de Mateus 16 e 18 é Jesus, eu gostaria de ensinar o que realmente é a igreja, pois pode nos esclarecer com detalhes que igreja é essa de Mateus 16 verso 18. Acredito que pelo menos nesse primeiro vídeo, vamos mostrar até mesmo aos protestantes o que é a igreja, pois alguns têm o mesmo entendimento que os católicos. Enfim, vamos ver o que significa a igreja dentro da Bíblia. O conceito que as pessoas entendem de igreja é totalmente equivocado. Elas imaginam que seja um prédio, ou um templo físico, em que as pessoas se reúnem a fim de realizar cultos. Por exemplo, se alguém se diz ser católico, automaticamente, muitos imaginam que aquela pessoa frequenta um templo. A definição de como as pessoas pensam ser igreja, não é aquilo que a Bíblia nos ensina. Ou seja, igreja não é um templo de pedra, não é um local físico, não é um lugar que somente ali Deus pode ser adorado. Igreja não tem CNPJ, também não é algum lugar que pague conta de luz e de água. Igreja não tem nada a ver com infraestrutura ou local específico para adoração. Antes de dizer o que é igreja, vamos saber o que significa esta palavra em grego. O quadrinho ao lado, vejamos. Igreja em grego é eklésia. Eclésia significa assembleia, pode significar também chamados para fora. Esse significado de igreja a partir do grego é fundamental para entendermos à luz das Escrituras todos os textos em que é mencionado a palavra igreja, que por si só tem um significado muito intrigante, principalmente no que tange os chamados para fora. Este significado já remete à ideia de que o povo de Deus já é chamado para ser diferente do povo do mundo, para não fazermos parte dos enganos deste mundo, o mesmo que nos afasta de Cristo, porque pertencemos a Deus. O que tem a ver com o significado de assembleia, que é sinônimo de reunião. Então, se fôssemos resumir, o significado de eclésia traduzido como igreja, significa a reunião dos chamados para fora, a quem Deus chamou por meio de Jesus. Assembleia de cristãos reunidos, para adorarem um encontro religioso. Grupo de cristãos, ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus mandamentos, mantêm seus próprios encontros espirituais, de acordo com o que está prescrito nas Sagradas Escrituras para o corpo por amor à ordem àqueles que em qualquer lugar, casa, estabelecimento, apartamento e etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. Veja que esse é o significado de igreja dentro da Bíblia. Não é mencionado o fato da igreja ser um templo, ideia esta que tem gerado muitos equívocos e heresias, e até mesmo abusos de poder, no decorrer da história, que até hoje aterroriza a vida de muitos fiéis. Não tem nada a ver com aquilo que foi ensinado por um padre ou por um pastor. Agora vai ficar muito mais claro, com as passagens bíblicas, de que igreja não é templo de pedra, o que remete perfeitamente com o que está sendo apresentado. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Salmos 46:4.
Os céus são os seus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. Salmos 115:16. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. 1 Crônicas 17, 3-5. Os dois primeiros salmos, demonstrando que Deus habita nos céus, o que já nos mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, sendo 1 Crônicas capítulo 17, versículo 3-5 como nossa resposta, temos mais confirmações. Mas será que Deus pode habitar, de fato, na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te. Incomparavelmente menos esta casa que construí. 1 Reis 8:27. Portanto, a casa que vou construir será grande, porque nosso Deus é maior do que todos os deuses. Entretanto, quem pode construir-lhe uma casa, considerando que nem o céu dos céus podem contê-lo? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser que esta sirva para queimar incenso santo e agradável diante dele? 2 Crônicas 2:5-6. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor, ou, onde seria meu lugar de descanso? Atos 7:48-49. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17:24. Os textos lidos já demonstram claramente que Deus não habita em templos de pedra, então não faz o menor sentido acreditar que para prestar culto e devoção a Deus, deva ser feito em um local específico. Deus não está na Igreja Católica, Deus não está na Assembleia de Deus, Deus não está na CCB, seja qual for. Os católicos insistem em dizer aos protestantes a seguinte pergunta: qual é a igreja verdadeira então? Agora que acabamos de ver que segundo a Bíblia Deus não habita em templos humanos, vamos definitivamente ver o que é a igreja, e ainda neste vídeo, saberemos qual é a igreja verdadeira. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:20-24. Olha só que interessante, um adendo: os samaritanos e judeus nos tempos de Jesus não se davam bem, pois um acusava o outro de herege, e a mulher samaritana vai afirmar: nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, nos tempos de Jesus já havia esse equívoco, que para ter comunhão com Deus, é somente em Jerusalém, no caso dos judeus, isso é, frequentando templos. Mas veja o que Jesus diz: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E ainda Jesus reforça que esse tempo já havia chegado, e ainda diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que Deus procura quem adora em espírito e em verdade. De maneira alguma é quem frequenta templo. Engana-se quem pensa que somente numa instituição está o povo de Deus. Jesus afirma nessa passagem que não se trata onde Deus é adorado, e sim, se trata de como é adorado. Então Deus se importa muito mais com a devoção sincera em espírito, do que com a ideia de um prédio físico. Os verdadeiros adoradores não estão nas denominações com CNPJ, e sim são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Vai ficar mais claro com as passagens a seguir. Agora, com o entendimento de que os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito e verdade, são aqueles que adoram a Deus, e são obedientes aos seus mandamentos, seguem viver a palavra de Deus, dia após dia. Isso, por consequência, vai permitir que o Espírito Santo de Deus habite em nossas vidas, isso é, em nossos corpos,
Porque segundo a Bíblia, nós somos o templo do Espírito Santo, e que Deus habita em nós, ou seja, o verdadeiro templo de Deus, somos nós, os cristãos que adoram em espírito e em verdade. Veja a passagem a seguir. Os judeus o contestaram, dizendo, que sinal de autoridade nos mostras, para agires dessa maneira? Jesus lhes respondeu, destruí este templo, e, em 3 dias, eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. João 2:18-21. Os judeus não entenderam o sinal que Jesus passou, eles entenderam que o templo físico, o edifício, seria literalmente destruído. Aposto que se fosse nos dias de hoje, muitos cristãos ao ouvirem isso, teriam o mesmo entendimento que os judeus dos tempos de Jesus com relação ao templo, mas Jesus estava claramente falando da sua morte e ressurreição. Não se tratava de um edifício, e sim demonstra que o corpo em que o adorador adora a Deus, é o templo de Deus. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. 1 Coríntios 6:19-20. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 2 Coríntios 6:16. Como vimos, nós somos o templo do Espírito Santo, mas é importante destacar o seguinte: apenas uma pessoa verdadeiramente cristã, não é a igreja, e sim, é o templo de Deus. Portanto, a afirmação de que a igreja somos nós, vai depender do que esse indivíduo está se referindo como nós. Se nós se refere a cada indivíduo individualmente como igreja, ela está incorreta, porque por mais verdadeiro que o cristão seja, ele será um templo, em que Deus estará habitando. Mas agora, se nós, é referido como um conjunto de pessoas, aí sim, a afirmação que a igreja somos nós, está correta, porque como nós vimos no slide anterior, igreja significa assembleia, ou seja, a definição de igreja na Bíblia, significa um conjunto de pessoas que são templos espirituais, que comungam da mesma fé e do mesmo modo de pensar. Essa reunião de pessoas da mesma fé, é o que a Bíblia define como igreja. Se porventura, você, católico, que está assistindo, e vive indagando os protestantes e até mesmo este vídeo, com a seguinte pergunta: qual a igreja verdadeira diante de tantas denominações? Só quero dizer que essa pergunta não faz o menor sentido, porque biblicamente falando, igreja é sinônimo de reunião, mas não qualquer reunião, e sim reunião dos verdadeiros cristãos, ou seja, a igreja verdadeira são os cristãos que adoram em espírito e em verdade, e não tem nada a ver com instituição ou placa de denominação. Não é religião em forma de edifício que salva, e sim, o Cristo. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. 1 Pedro 2:4-7. Na passagem a seguir, nós somos comparados a pedras vivas que compõem o corpo de Cristo, sendo Cristo cabeça e líder da igreja. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Veja que para ser uma igreja, não é necessário ser uma CNPJ ou ter um espaço físico, e sim, o fato de estarem 2 pessoas no mínimo, é o suficiente para Cristo se manifestar. Aqui demonstra claramente que os primeiros cristãos, ao realizarem seus cultos, eram praticamente feitos em casas, tanto que fala em igreja que se reúne em casa, isso é, a assembleia que congrega em casas, e não, quando diz igreja, não se refere a uma capelinha construída em um fundo de quintal, também não é um pastor que abriu uma igreja de CNPJ em sua garagem, e além disso, refuta aquela ideia que alguns pastores têm acerca dos cultos, em que eles tentam diferenciar entre o culto doméstico e o culto da igreja,
como se fosse duas coisas distintas, e sendo da igreja mais importante que o de casa. Mas isso não há base bíblica, como leremos. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, 3-5. Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Colossenses 4:15. A irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Filemão 1:2. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E, assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Atos 2:46-47. Sim, apesar de ser comum as congregações serem em casas, havia sim, os cristãos que se reuniam em templo. Entretanto, eles tinham a noção de que não era o templo que iria salvar eles, ou simplesmente frequentarem a ideia de só ir, mas sim o quão fiel eles fossem a Jesus Cristo. Quando eu falo contra os templos de pedras, não quero dizer que a igreja não possa se reunir em algum tipo de prédio, mas sim, estou criticando o templocentrismo, que é a ideia de que para estar em comunhão com Deus, só pode ser nesse lugar, não mais em outro. Isso sim é o antibíblico. O local de reunião é o de menos. O que realmente importa é os verdadeiros irmãos estarem reunidos. Antes que me chamem de desigrejado, eu acredito que é sim pecado parar de congregar, isso é, deixar de frequentar os cultos. A Escritura não diz deixar de ir ao templo, e sim, deixar de ir na assembleia. Se essa congregação ocorre em casa ou em algum estabelecimento, isso é o de menos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10:25. Sim, eu sei, tem pessoas que são contra a congregação, são contra que as pessoas se reúnem em casas para cultuar a Deus, mas isso não é bíblico. Se for para deixar de congregar em algum lugar, que seja por uma boa razão. Se nessa assembleia existe um falso profeta que ensina heresias, saia dessa congregação, porque você estará sendo cúmplice de suas mentiras. Como diz Apocalipse 18:4, depois de ter saído, não se contente em ficar sozinho, procura uma congregação que pregue as Escrituras, sem o fermento dos falsos profetas. Se porventura você, seu amigo e outras pessoas, têm a mesma fé, que comecem a fazer cultos, seja na casa de alguém ou em algum estabelecimento que seja possível fazer as reuniões. Não precisa de alguma autorização do governo para realizar cultos. É só marcarem o dia, de preferência, que seja o sábado. Agora, se em todos os lugares, não há nenhum lugar que pregue a palavra, então que faça o papel do templo, estude a Bíblia e se dedique à santidade, até que apareça mais alguém da sua mesma fé, e faça os cultos. O vídeo termina por aqui, espero que tenham gostado, que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.